quando os inimigos rodearam as nossas cabeças. E se não fosse o Senhor, quando nós estávamos oprimidos pelos nossos adversários, Ele disse: teríamos sido engolidos vivos. E é verdade. Se não fosse Deus, já teríamos parado. Se não fosse Deus, já teríamos desanimado, desistido. Deus é quem nos coloca de pé. Deus é quem nos faz ser firmes. Deus é que trabalha em nossas vidas para que nós sejamos firmes. É por causa dele que nós buscamos a sua face, a sua presença. Igreja, busque ao Senhor. Peça a Ele para te cobrir com a sombra dele. Peça a Ele a misericórdia dele sobre a sua vida, igreja. Peça a Ele: Senhor, tenha misericórdia de mim, compaixão. Diga para Ele: Senhor, me abraça, me envolve com a tua presença. O Senhor é maravilhoso, Pai. Toca na vida do teu povo, toca com o teu poder, com a tua unção, Pai. Abraça eles, abraça o teu povo, Pai. Abraça os teus filhos, os teus servos. Toca neles com o teu poder, com a tua unção. Vem abençoar, transformar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, envia o teu poder, envia a tua unção, o teu Espírito, e toca com o teu poder, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que oram comigo agora, que ouvem a oração e vêm buscar a ajuda, o socorro do Senhor. Toca e socorre, Pai. Toca e vem dar o livramento a essa pessoa. Vem tirar essa pessoa, meu Pai, do sofrimento, removendo as dores, as enfermidades, removendo, meu Pai, doenças, amarrações. Abre portas hoje na vida do teu povo. Só o milagre do Senhor, só o teu socorro, só a tua compaixão. Abraça o teu povo agora, abraça a tua igreja. Toca neles, Pai, na família. Vem libertar familiares dos caminhos errados, dos vícios. Venha libertar, meu Pai, da doença. Venha transformar. Venha trazer a paz a esta casa, alegria a este lar, Senhor. Toca, meu Deus, agora. Só o teu milagre, ninguém mais. Pegue esta água agora, se possível. Coloque esta água sobre o cálice, o copinho. Presente aos céus agora. Meu Deus, o meu Deus, consagra esta água. O meu Deus, Ele unge esta água com poder, com unção. Meu Deus, coloca nesta água virtude, porque a palavra diz que tudo que é apresentado ao Senhor é santo. Porque a palavra diz: eu derramarei água pura sobre vós. Consagre, Senhor. E quando essa pessoa beber, receba ela o milagre, receba ela a cura, a libertação, o livramento.
Beba, igreja. Beba da água. Isso. Beba desta água agora. Coloque a sua mão sobre o local da dor, da enfermidade, ou sobre a sua cabeça. O meu Deus vai aí aonde você está e toca agora. O meu Deus, Ele vai aí aonde você está, e o meu Deus toca na sua vida agora. O meu Deus toca do alto da cabeça até os pés, e o mal vai embora, as dores desaparecem agora, a opressão, a ansiedade vai embora, a amarração vai embora, a enfermidade, toda obra das trevas desaparece agora. O mal sai dessa vida agora, sai do corpo, sai da mente, do subconsciente dessa pessoa. Aonde tiver o mal escondido, esse mal desaparece agora. Aonde tiver o mal alojado, esse mal sai daí agora. Todo espírito diabólico desaparece em nome de Jesus. Vai embora, Satanás. Vai embora do corpo, da vida dessa pessoa. É uma ordem que eu te dou. Onde o mal estiver, solta os caminhos dessa pessoa, solta a vida dela. Espírito de doença, de enfermidade, espírito que tranca, que amarra, que oprime, que deprime essa pessoa, eu te mando, vai embora. Em nome de Jesus Cristo. A igreja ora comigo e diga: em nome de Jesus. Toda doença, toda amarração, perturbação, praga, maldição, opressão, angústia, diga: eu exijo agora que todo mal da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, diga: para nunca mais voltar, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Joga tuas mãos e diga: sai, 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 e sai, e nunca mais retorna. Seja livre, igreja. Seja liberto, restaurado e abençoado. Jesus Cristo te dá saúde hoje, te prospera, abençoa a tua casa, a tua família. E essa semana vai ser uma semana abençoada, vai ser uma semana de vitória, uma semana próspera. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E você que crê, diga: eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, do que o que você está acostumado a vir. E se eu fosse você, domingo eu não faltava na casa do Senhor. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aprender hoje no Salmo 51, versículo 10. Versículo 10 é o tema da nossa mensagem, mas hoje vamos fazer um estudo não muito prolongado, mas abençoado. Amém? Em nome de Jesus. E o tema da nossa mensagem hoje é Salmos 51, versículo 10. Deus falou forte ao meu coração e vai abençoar vocês. Em nome de Jesus. 51, Salmo 51. Quem chegou, diga glória a Deus. Põe a mão na sua Bíblia. Se você não tem, põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, usa o teu servo e fala comigo na tua palavra. Salmo 51, versículo 10. Diz assim no versículo 10: cria em mim o que? Ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito que inabalável. Tem Bíblia que diz reto, tem outra versão que diz firme. Diga glória a Deus. Então
O salmista, ele está pedindo para quem, gente? Para Deus. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito que é inabalável. Esse Salmo 51, ele é um salmo muito impactante, porque esse Salmo 51 é um salmo após pecado. Ou seja, é um salmo que Davi, ele escreveu depois que ele tinha pecado. Então você observa que esse Salmo 51, ele é um salmo de pedido de perdão, é um salmo de arrependimento. Mas o salmista, ele não pede a Deus só perdão, ele não se arrepende somente dos seus pecados, não, mas ele pede a Deus um renovo. Ele pede a Deus para que renove dentro dele o seu coração. Ele pede a Deus para que renove o seu espírito. Esse espírito em letra minúscula não é o Espírito Santo. Ele está pedindo para que renove a sua natureza. Diga glória a Deus. O seu jeito de ser, a sua maneira de ser. Mas ele começa dizendo: cria em mim um coração puro. Você sabe que quando a Bíblia fala coração, a Bíblia não está falando do órgão que bombeia o sangue, não. A Bíblia está falando dos nossos pensamentos. A Bíblia está falando da nossa, para você entender, da nossa caixa de armazenamento. Porque o nosso coração, ele é a nossa caixa de armazenamento. Tudo que a gente ouve, que a gente vê, a maioria das coisas vai para onde? Para o coração, vai para os pensamentos. Então nós precisamos, entenda, ter um coração puro. Então, para ter um coração puro, nós temos que vigiar com os nossos olhos, vigiar com os nossos ouvidos, que são portas de entrada para o nosso quê? Coração. Por que ele pede a Deus um coração puro? Se você caminhar comigo aí, Salmos, Provérbios, aí vizinho, para frente, Provérbios 4 é muito conhecido para quem já está na igreja, mas para quem está chegando não. Salmos, Provérbios, você está em Salmos, Provérbios, capítulo 4, diz assim, ó, a palavra de Deus. Estamos na primeira parte, coração puro. Senhor, coloca em mim, cria em mim um coração puro. 4, Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de quê? Da vida. Então, de tudo que nós temos que guardar, a Bíblia está dizendo que nós temos que guardar o nosso quê? Não é tudo que eu posso colocar no meu coração, não é tudo que eu tenho que deixar fazer parte dos meus pensamentos, não é tudo que eu tenho que deixar fazer parte das minhas emoções, porque o nosso coração, entenda uma coisa, é templo do Espírito Santo, é morada de Deus o nosso coração. Só que se o nosso coração estiver cheio de coisas que não agrada a quem? A Deus, o Espírito Santo não pode habitar nele, o Espírito Santo não pode morar nele. Então, se eu quero a presença de Deus, se eu quero o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso guardar o meu coração para Deus.
Então o salmista, ele entende que ele pecou, porque ele deixou sujar o seu coração. Porque quando ele sai, a Bíblia vai dizer que quando o salmista sai na varanda da casa real, que ele olha para o lado, ele vê a mulher de Urias banhando, tomando banho, e ele pergunta: quem é aquela mulher? E alguém fala para ele: aquela mulher é mulher de quem? De Urias. Ele sabia que aquela mulher era uma mulher comprometida. Ele também sabia que se ele quisesse, ele teria outras mulheres na sua casa, porque naquela época podia, e também ele tinha outras mulheres que foi designada para ele dentro da sua o quê? Da sua casa. Mas o que aconteceu? Que mesmo ele sabendo que ele tinha outras mulheres, mesmo ele sabendo que aquela mulher era uma mulher comprometida, era a mulher de Urias, ele acabou pecando por causa da sujeira de quê? Por causa da sujeira de quê? Do coração. Tem coisas que a gente sabe que é errado, mas a pessoa às vezes acaba o quê? Fazendo. Muito simples, vou dar um exemplo. Você chega numa barraquinha, uma barraca de lanche, come o lanche. Você, um exemplo, uma mulher, filho e o esposo. Quanto é o lanche? R$5, dá 3. A pessoa pega os 3 lanches e lhe dá. Você dá os R$15, é muito simples o exemplo. Você dá os R$15, a pessoa olha, pensa que aquela nota de 5 que você deu é 10. Ela pensa que você deu 2 de 10. Aí a pessoa vai te voltar um troco de R$5. Ficar com aquele troco, todo mundo sabe que está o quê? Está errado, é roubo. Está errado. Você tem consciência que você deu o dinheiro certo. Mas o que muitos fazem? O coração sujo acaba ficando com aquilo que não é certo, que não é seu. Mas a pessoa sabe que é o quê? Que é errado. A pessoa sabe que é errado, mas o coração da pessoa vai dizer: não, ela está te dando, ele está te dando, pega. Você vai ficar com mais. Bom que você não vai ficar no prejuízo, vai sair os 3 por 10. O coração da gente vai falar assim. O coração da gente vai agir assim. Não tem jeito. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar em todo o quê? Todo tempo. Porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Aí tem gente que dá o conselho para a pessoa, que diz assim: segue o teu coração. Cuidado, porque tem gente que seguiu o coração e está sofrendo, já tem 20, 30 anos, viu? Cuidado, que teve gente que seguiu o coração e foi enganado até hoje, foi passado para trás até hoje, e sofre por um prejuízo, porque seguiu o quê? Coração. A gente tem que ter cuidado. Por isso que ele diz: Senhor, renova. Eu preciso de um coração renovado. Eu preciso ter um pensamento novo. Eu preciso ter atitudes novas. Eu preciso de ter emoções diferentes. Aí a gente vai andar mais um pouquinho e a gente vai chegar aí na frente num livro chamado Jeremias 17. Jeremias 17. Jeremias 17. Eu ainda estou na primeira parte do versículo 10 lá. Jeremias 17. Isso. Bem isso. Depois de Isaías. Isso. Jeremias
17. Glória a Deus. Se quiser deixar marcado, pode deixar marcado, que daqui a pouco eu vou precisar voltar e você vai ficar mais fácil para você, tá bom? Salmo lá não precisa marcar não, eu não volto lá não. Mas Jeremias deixa marcado aí, que daqui a pouco vai facilitar muito para você. Jeremias 17. Quem achou, diga amém. Versículo 9. Não sou eu que estou dizendo não, a palavra. Jeremias 17, versículo 9. Diz assim, ó: enganoso é o que? Vai seguir. Segue seu coração, que no final você vai ver o que vai o que. Vai nessa. O coração é enganoso. O coração enganou o pobre do Davi. Davi foi lá, se relacionou com Betseba, aí mandou matar Urias, colocar Urias na frente do exército. Aí Urias morreu. Aí o coração de Davi disse: pronto, agora que ele morreu, eu me junto, porque a lei dizia isso. Ele morreu, vou me juntar com a mulher, e tá tudo o que? Certo. O coração é o que, igreja? Enganoso. Deus viu tudo, e depois Deus chegou diante dele e usou o profeta e despejou tudo diante dele. Coração enganoso, que a gente tem que seguir a palavra de quem? A gente tem que seguir o conselho que nós temos que seguir. É a palavra, não é o coração. Não é porque fulano disse, porque Beltrano falou, não. É a palavra. Você tem que, fulano me deu um conselho, beleza, mas você tem que entender se aquele que ele falou está de acordo com a palavra de quem? De Deus. Se não tiver, não vai dar certo não. A Bíblia diz mais forte ainda, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O coração, ele é enganoso, mais do que todas as misericórdia, e desesperadamente o que, a igreja? Corrupto. Eu confiei no meu coração e olha o que aconteceu comigo agora. Tem gente aí no meio de vocês que já está fazendo essa reflexão. Eu confiei no meu coração e lá atrás eu fui enganado. Eu confiei no meu coração e hoje eu sofro por causa disso. Tem gente que já está olhando, examinando, olhando para a palavra e examinando a sua vida. Por isso, igreja, que nós não basta se arrepender, é bonito, tem que se arrepender para que seus pecados sejam perdoados, mas tem que mudar também os pensamentos. Amém? Tem que mudar o coração. O coração nos engana. E aí o final faz uma pergunta: quem o conhecerá? Só tem um que conhece o nosso coração, que é quem? É Deus. Você não pode dizer: eu conheço o meu coração. Não, porque tem hora que você fica em dúvida de certas coisas, sim ou não? Então pronto. Tem hora que você fica em dúvida: eu faço ou não faço? Eu vou ou não vou? Só essa dúvida aí já mostra que você não conhece o teu coração. Você quer ver uma coisa? Às vezes, se a gente não tiver cuidado, tem coisas que a gente sabe que é errado, mas a gente acaba o quê? Fazendo, dizendo, ouvindo. A gente sabe que é errado, mas acaba fazendo. Por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso e corrupto, e ninguém conhece, nem você nem eu. Você não conhece o que está no meu coração.
Se a gente conhecesse o que está no coração das pessoas, eu não sei se seria bom ou se seria ruim. É meio complicado, né? Porque se você pudesse conhecer o coração das pessoas, o bom é que não ia ter falsidade, né? Porque tem gente que finge que gosta de você, mas o coração tem mágoa de você, tem ódio de você. Então, se você pudesse conhecer o coração dos outros, não ia ter o quê? Falsidade. Talvez seria bom, né? Talvez, também. Pior que tem gente que não aguenta ver o outro com problema, que gosta de pegar o problema do outro, aí ia ver a pessoa com o coração aflito, aí já ia ficar com o coração aflito também. É um negócio complicado, né? Situação muito difícil. Mas é por isso que deixa Jeremias marcado, que daqui a pouco a gente vai precisar dele. Mas é por isso que lá em Ezequiel, pode ir para frente. Pode ir para frente. Ezequiel, você vai passar Jeremias, Lamentações, e aí você vai achar, ó. Ezequiel. Tá bem fácil. Glória a Deus. Ezequiel 36. Depois de Jeremias vem Lamentações. Depois de Lamentações, Ezequiel. Hoje não está difícil não. Só deixa marcado para Jeremias, para quando a gente voltar. Eu vou voltar aí, vai ficar fácil. Glória a Deus. Jeremias, perdão, a gente saiu, Jeremias. Ezequiel 36. Quem chegou? Glória a Deus. Versículo 26. Vamos lá? Ezequiel 36, versículo 26. Diz a palavra de Deus, olha que forte: Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de que, igreja? De carne. Diga glória a Deus. Por isso que eu entendo isso aqui. Quando a pessoa se converte, quando a pessoa entrega a vida dela para Jesus, Jesus faz uma cirurgia nela. Jesus fez uma cirurgia em mim e você. Assim espero. Diga glória. Ele tirou aquele coração que veio de lá do mundo, todo sujo, pecaminoso, maldoso. Aquele coração que não era sensível à voz dele, ele tirou. E ele colocou um coração de carne, um coração sensível à palavra, um coração sensível a ouvir a sua voz. Ele fez isso. E por que Jesus faz isso? Olha o versículo seguinte, ó. Por que Deus faz isso? Olha o 27, ó. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardai os meus juízos, e os o quê? Observeis. Deus primeiro ele muda o corá, depois que ele muda o coração, ele coloca o que no coração da pessoa? Tá aí, o meu o quê? O meu espírito. Diga glória a Deus. Porei dentro de vós o meu espírito. Aí tem gente que acha bonito, chega na igreja, bate o pé e diga: eu nasci assim, eu vou continuar assim, que eu sou ruim. Morra ruim. Tem gente que é assim. Tem gente que acha bonito isso, né? Eu sou crente, mas eu não mudo. Amarrado isso aí, irmão. Em nome de Jesus. Amém? Tem que mudar. Eu tirarei o coração de quê? De pedra. Colocarei um coração de carne. Tem que mudar. Porque quando você muda, Ele vai colocar dentro de você o espírito dele. Por isso que a oração de Davi, a primeira parte do versículo nós estamos ainda,
é muito tremenda, porque ele diz assim: cria em mim. Você pede que ele observe que ele já tinha um coração, mas ele pede para Deus criar um outro. Diga glória a Deus. Uma oração dessa agrada a Deus? Lógico. Por quê? Aqui é exatamente o que Deus quer fazer, é exatamente o que Deus fez na vida de algumas pessoas. Diga glória a Deus. É exatamente isso: mudar o coração, mudar os pensamentos, mudar as atitudes. Isso não é só em relação ao pecado, não, gente, isso é a fé. Tem gente que chegou na igreja, era negativa, só pensava que as coisas davam errado, nunca pensou em crescer, nunca pensou em mudar de vida, nunca pensou em ser abençoado. Aí começou a buscar Deus. Hoje é uma pessoa positiva, só fala de bênção, só fala de crescimento, só fala de saúde, abençoa a família, abençoa a vida dela financeira, e tem sido abençoada. Mas tem gente que quando chegou na igreja não era assim. Tem gente que quando chegou na igreja já ia fazer as coisas dizendo: eu já sei que não vai dar certo para mim. Aí entrou na igreja, Jesus mudou o coração. Hoje ela vai dizendo: eu vou chegar lá, Deus já foi na minha frente e já deu certo. Tudo muda. Tudo muda em nossa vida. Então, prazer, o que Deus quer é renovar o nosso coração, mas a gente tem que querer. Humildade, você reconhecer que você precisa de um novo coração. Humildade. O salmista Davi, ele teve humildade. Por isso que ele foi chamado o homem segundo o coração de quem? Porque ele teve humildade para dizer: eu errei, eu pequei, eu falhei. Diga glória a Deus. E aí, continuando lá, ele diz assim: cria em mim um coração novo e renova dentro de mim, a segunda parte, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Diga comigo: espírito firme. Isso. Repito, hein? Não estou falando ainda do Espírito Santo, não. Estava lá com letra minúscula. Esse espírito da natureza, firmeza. Tem muitas pessoas que precisam disso. Tem muitas pessoas que precisam dessa firmeza. Tem pessoas que chegam na igreja, ela começa muito bem. Ela começa vindo nos cultos, fazendo as campanhas direitinho, sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Mas depois ela perde essa firmeza. Vem quando quer, começa a campanha, não termina a campanha, quebra a campanha pelo meio, vem no começo, vem no final, dizima quando quer, faz um voto, não cumpre. Ou seja, são pessoas que precisam ter esse espírito renovado. Amém, gente? Ter esse espírito renovado. Pessoas que não fazem as coisas para Deus como fazia antes. Não honra a Deus como honrava. Isso é importante. Você tem que entender isso. Precisa renovar. Você precisa estar diante de Deus firme. Diga glória a Deus. Você precisa estar diante de Deus o quê? Firme. E um problema que nós encontramos muitas das vezes nas pessoas, porque as pessoas, elas não são firmes, elas não são inabaláveis. São pessoas que ora está firme, ora não está. E eu vou falar uma coisa para você, me perdoe, mas não são todos, não são todos, amém? Mas é uma característica dessa igreja. Eu observo
E eu posso falar com propriedade porque eu já bati o recorde de todo mundo aqui. Eu fui o pastor que mais fiquei nessa igreja. Já bati o recorde de todo mundo. Então eu posso falar com propriedade. Hoje é uma dificuldade que tem alguns. Por quê? Porque não são firmes. E aí o que entenda bem, atrapalha a vida da pessoa que não cresce, que não desenvolve, que não progride. Entenda que quando atrapalha a vida da própria pessoa que não cresce, e atrapalha também, entenda, o crescimento da própria igreja física. Quem está entendendo? A pessoa, além de atrapalhar ela própria, ela atrapalha também o crescimento da igreja. Ela atrapalha também o crescimento, o desenvolvimento da igreja. E eu te explico por quê. Porque quanto mais você é firme, mais Deus vai te abençoar. Quanto mais Deus vai te abençoar, as pessoas vão ver as bênçãos de Deus na sua vida e vão querer buscar o teu Deus aonde tu congrega. É simples entender. Quanto mais Deus, agora eu vou passar para o lado financeiro. Quanto mais Deus te abençoa, você vai abençoar a igreja, sim ou não? O trabalho vai ser feito de evangelização dentro da cidade. O trabalho vai ser feito de evangelização. Além do seu testemunho, o trabalho de evangelização fora vai ser feito. Quando tem esse trabalho de evangelização, aí vai ter o desenvolvimento da igreja, tanto espiritual como física. Tanto espiritual como física. Mas quando não tem esse trabalho que eu falei, ela não cresce. E é ruim. É ruim. Por quê? Tem um ditado que se diz assim: da onde se tira e não se coloca, acontece o quê? Acaba. Guarde isso que eu estou falando para você. Da onde se tira que não se coloca, acaba. Ela só diminui. Só diminui. E a tendência é acabar. É bíblico isso. Tem que crescer, tem que renovar o espírito, tem que ser firme. Diga glória a Deus. Tem que ser firme. Senão, meu irmão, não vai. É bíblico, eu estou pregando para você, está na Bíblia, na palavra. Eu vou mostrar para você agora, vou seguir aqui adiante. Ele pediu: cria em mim um espírito inabalável. Entenda, tem que haver uma firmeza da tua parte com Deus. Deus tem que ver que você é firme na presença dEle, que aquilo que você promete, você cumpre, que você está sempre orando, está sempre buscando, está sempre na presença dEle, está sempre na casa dEle, que você espiritualmente está sempre de pé. Firmeza vai ser importante para você. E além de você, muito importante para você, você ainda vai ajudar o crescimento da igreja que você congrega. Aprenda isso. Aprenda isso. Aprenda e coloque em prática. Olha o que a palavra vai dizer. Vamos andar um pouquinho. Mateus, estou quase terminando. Mateus, acha aí por favor, abre aí, 13, Mateus 13, eu gosto de pregar porque ensinar você. Mateus 13, glória a Deus. Mateus capítulo 13.
o semeador ele saiu a semear, a semente é a palavra de Deus, amém? E a semente caiu em 4 lugares diferentes. Caiu à beira do caminho, caiu entre os espinhos e caiu na terra boa. Mas caiu também no lugar rochoso, lugar cheio de pedra. E é sobre esse lugar que eu quero falar agora. Mateus capítulo 13, quem chegou diga amém. Versículo 20. Mateus capítulo 13, versículo 20. Diz assim a palavra, olha só. Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve o que, igreja? A palavra e a recebe com o que? Com alegria. Aí diz o 21, para a gente meditar: mas não tens raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Aí diz, em lhe chegado a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se o que? Se escandaliza. Ou seja, tem gente que vem na igreja, recebe a palavra, aí ela dá glória a Deus, aleluia, a palavra falou comigo, glória. Mas quando vem a angústia, vou começar falando da angústia, ou seja, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, quando vem eu estou na igreja e não fui curada, eu estou na igreja e não estou prosperando, eu estou na igreja, eu só vejo as outras pessoas contarem testemunho, eu vou sair. São pessoas que não são o quê? Não são firmes, porque não conseguem suportar. Às vezes ouve a palavra, gente, domingo nós vamos fazer essa campanha aqui e tal, a glória a Deus, essa campanha era o que eu estava precisando. Aí começa, primeiro domingo na fé, segundo domingo na fé, terceiro domingo na fé, quarto domingo dá uma chuva, acabou a fé. Espírito inabalável, firme. E aí o diabo é esperto. Quando você quebra a campanha, aí o que ele coloca no seu coração no outro domingo? Hoje não, tu já quebrou mesmo. É assim que ele faz. Não vai hoje não. Já caiu mesmo, já quebrou mesmo. É igual, é claro, a gente não pode quebrar, amém, gente? Se você fizer, você tem que estar na fé, diga glória a Deus. Mas às vezes acontece, eu não vou nem perguntar aqui, senão você vai ficar com vergonha de você fazer um jejum e acabar quebrando no meio, sem querer, comendo alguma coisa, bebendo um café. Acontece ou não acontece? Acontece, não acontece direto, mas acontece. O que o diabo fala? Já quebrou mesmo? Pode comer agora? Não. Peça misericórdia a quem? E acrescente mais um tempo. Bebi aquele café, não era para me ter bebido, eu estou em jejum até meio-dia. Pronto, Senhor me perdoa, bebi esse café, mas não vou beber mais. Não vai ser mais até meio-dia, eu vou ficar até meio-dia e meia. Pronto. Mas não vai quebrar propósito, não. Estou falando uma coisa que pode acontecer por um acaso, tá? Você chegar e dizer, eu vou jejuar até meio-dia, mas se chegar alguma coisa eu como, peço perdão, aí você já está errado. É se acontecer, porque possa ser que aconteça. O diabo vira, não rapaz, você já quebrou mesmo, agora pode aí, já bebeu café, agora come pão, come queijo, vai cá dentro. A gente tem que continuar, só acrescente mais um pouco de tempo, 1 hora, meia hora, 40 minutos, não sei. Você vai saber o momento que fazer. Diga glória a Deus. Eu só estou aqui para ensinar você, amém?
Porque o que Deus quer é que a gente seja o quê? Firme. Até caiu, mas se levantou e continuou de quê? De pé. Porque a gente é falha, a gente é carne. Até caiu, mas continuou de quê? De pé. Porque o que Deus quer é que a gente esteja de pé. Mateus, Marcos, Lucas 22. É isso que Deus quer. Que a gente esteja de pé. Que a gente seja firme. É isso que Deus quer de mim e de você. Que tenhamos um coração puro e um espírito firme na presença dEle. Em nome de Jesus. Lucas 22. Lucas 22. Olha só. Tem coisa que vai vir para nos derrubar. Não, mas a gente tem que continuar firme, tem que continuar de pé. Os anos vão passar, os meses vão passar, mas eu vou continuar firme, de pé. Eu falei isso há um tempo atrás, vou repetir. Talvez, quem sabe, tem gente que diz assim, não. Porque tem gente que conhece a cidade, conhece ou não conhece? Aí diz assim que nada, o pastor chegou assim, mas aqui é Campo Formoso, que é brabo. No instante o fogo apaga. Não apaga não. Aqui tem lenha para queimar. Você está pensando que apaga não, filho. Pode ter apagado com fulano, com Beltrano, que se é problema dele para lá. Daqui não. Aqui não. Lugar nenhum. Diga glória a Deus. Não. Lugar nenhum. Tem que estar firme. Tem que ser firme. Diga glória a Deus. Tem que ser firme. Imagine lá na frente. Aí vai eu chegar em um lugar, uma reunião. E aí passou por onde? Passei. Fiz um trabalho bom, abençoado pela misericórdia de Deus. Tal cidade assim, assim, lugar assim, assim, tal. Rapaz, só em Campo Formoso que eu dei uma. Aqui não, pai. Que questão de honra, diga glória a Deus. Foi nesse ritmo em tal cidade, foi nesse ritmo assim, esse ritmo continuou. Cheguei em Campo Formoso, foi difícil, mas o ritmo foi do mesmo jeito. Olha só aí, ó. Lucas 22, quem achou, diga amém. Vou ler esse mais um e termino. Simão, Lucas 22, 31, desculpa. Versículo 31. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. 32. Eu, porém, roguei por ti, exatamente, por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece aos teus o quê? Eita Deus. Estou falando de Pedro, Simão, que andava do lado de quem? De Jesus. Jesus falou para ele: ô Pedro, Simão, o diabo está doido para te passar na peneira, igual fez com Jó. Lembra de Jó? Só que Jó Deus deixou, porque Deus sabia que Jó não ia enfraquecer. Mesmo Jó perdendo tudo, mas ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Rasgou as suas vestes, deitou no chão e adorou. Só que Pedro não ia suportar a mesma o quê? Coisa. Jesus disse: não, tu eu não deixei não. Porque ele sabia, se deixasse, Pedro ia enfraquecer em quê? Na fé. Então ele disse: não, eu quero tu firme. Tu eu não deixei não, porque eu já sabia. Aí ele diz: e quando te converteres,
Fortalece aos teus o quê? Teus irmãos. Que é isso, pastor? Pedro não era convertido? Era. Esse converter aqui era quando Pedro estivesse firme na fé, a ponto de suportar o que ele suportou depois. Diga glória a Deus. Depois ele foi preso, perseguido, morto pelo evangelho, mas ele ficou o quê? Firme. Amém? É. Aí eu vejo, eu vou falar Jesus. Aí às vezes eu vejo pessoas fracas dentro da igreja, querendo fortalecer outras pessoas. Tem como, irmão? Eu aprendi uma coisa: você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem nada, você vai dar o quê? Nada. Um fraco não pode ajudar outro que está fraco. Vai cair os dois. Igual esses dias eu estava aqui, passou aqui, dia de noite aqui, um dia que não tinha culto aqui, foi uma quarta, foi uma quinta, estava eu aqui, vinha dois bêbados, um agarrado no outro, e o outro dizendo: segura em mim que tu não cai não. Resultado, chegou ali na descida da baixada, caiu os dois. A mesma coisa na igreja, na vida espiritual. Caiu os dois ali na baixada. A mesma coisa é a vida espiritual, irmão. Você tem que se fortalecer para fortalecer sua família. Você tem que estar firme, amém? Você tem que estar forte na presença de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Para a tua família olhar para você e dizer: não, pode falar com ela que ela vai ter uma palavra, ela vai orar porque ela é da igreja. É assim que funciona. Agora eu estou aqui para falar. Tem gente que é da igreja que é mais fraco do que quem não está, ué. Eu já vi gente da igreja mais fraco do que o familiar que está no mundo, mais desesperado, mas não, você tem que se fortalecer para você fortalecer os outros. Ele diz assim, para terminar, Lucas aqui diz assim, ó, a palavra de Deus, olha só. Mas, versículo 33, perdão. E ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para o quê? Tava nada. Tava não. O problema é a pessoa querer confiar em si o quê? Isso aí não é para mim que o pastor está pregando não, porque eu estou firme. Seja humilde. Pode não ser agora, mas você pode precisar dessa palavra amanhã. Tem gente aqui que o que eu estou pregando já aconteceu com você. Você enfraqueceu, você está se firmando agora de novo, se levantando agora de novo. Mas seja humilde. Não, Senhor, o Senhor vai crucificado e vai ser junto. Vai ser a cruz de Jesus e a cruz de Pedro. Vai não. Não tinha essa fé. Ele estava confiando nele mesmo. Aí diz, olha o que Jesus falou para ele, ó, para encerrarmos essa parte. Mas Jesus lhes disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo o quê? Pronto. Não está dizendo que tu vai comigo até a morte? Deixa eu te falar um negócio. Antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Vai negar que me conhece. E Pedro negou que conheceu. As 3 vezes. Depois ele lembrou e se o quê? Se arrependeu, chorou, se arrependeu. Mas por que ele chora, ele se arrepende? Porque ele viu que não era aquilo que ele dizia ser. Amém? Não era. Às vezes tem horas, se a gente não cuidar, a fraqueza toma conta do nosso coração. A gente quer parar, quer desanimar, mas não pode. Tem que se renovar todos os dias. Diga glória a Deus. Eu vou finalizar. Eu pedi para você deixar Jeremias marcado, não foi? Você vai abrir Jeremias de novo lá onde está marcado. Depois de Jeremias tem um livro chamado Lamentações. É nele que eu vou.
Lamentações 3. Mas vai para Jeremias, como eu disse, que vai ficar bem mais fácil para você, que é vizinho aí. Isso, aí vai passando e chega em Lamentações. Isso. Por isso que eu pedi para você deixar marcado, que ia ficar bem fácil. Quer ver? Quem achou, diga amém. Tá vendo? Isso. Lamentações capítulo 3. Fica depois de Jeremias, gente. Lamentações 3. Quem chegou, diga glória a Deus. Versículo 22. Lamentações 3, 22 diz: as misericórdias do Senhor. Isso, 3, 22. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem o que, igreja? Não tem fim. Então a palavra dizendo que nós, só não somos consumidos, ou seja, destruídos, por causa da misericórdia de quem? Por isso que nós precisamos de renovo todos os dias. Todos os dias precisamos nos renovar. Coração puro e um espírito renovado. E aí ele diz assim no 23, diz assim, olha o que diz, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Diga glória a Deus. Então observe que todo dia as misericórdias de Deus sobre nós, se o que, igreja? Eita Deus, imagine se as misericórdias de Deus não se renovassem, que seria de nós? Seríamos consumidos, como diz aqui, né? Você tem que seja firme. Diga glória a Deus. Seja firme. Se as misericórdias de Deus se renova todas as manhãs por mim, por você, busque esse renovo de Deus para a sua vida. Busque se renovar a cada dia se renove, se transforme, se mude. E Deus quer fazer isso em você. Você vai sair daqui hoje com um coração puro e com um espírito inabalável, com um coração puro e com um espírito firme. Diga glória a Deus. Para suportar, venha a luta que vier, venha a dificuldade que vier, venha a tempestade que vier, você vai continuar firme, você vai continuar de pé na presença de Deus. Ele disse: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele disse: veio os ventos, veio a tempestade, veio o rio com ímpeto com aquela casa, mas ela não se abalou. Você tem que colocar isso no seu coração. Mas o que ouve a palavra e não as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa na areia. Acabou a casa. Tem gente que não aguenta um assopro. Qualquer coisa a pessoa já está, oi, não aguento. Morrendo, não é? Espiritualmente falando. Tem gente que é assim mesmo. Não aguenta não. Tem gente que é mais firme. Diga glória a Deus. Tem gente que pode ver o que vier, eu estou aqui, estou de pé, na presença de quem? Firme, coração puro, um espírito inabalável. Você vai alcançar de Deus nessa manhã. Fica de pé e glorifique ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai querido e amado, a tua palavra hoje falou muito aos nossos corações. A tua palavra hoje nos deu um ensinamento maravilhoso. Nós estamos impactados com a tua palavra, Pai. E a primeira coisa que nós queremos te pedir nesta manhã: purifica o nosso coração, nos dá um coração novo,
Nos dá um coração novo, puro, um coração disposto a fazer a tua vontade, um coração disposto a te adorar, um coração que o Senhor possa fazer morada, que o Senhor possa habitar, que o Senhor possa morar dentro de nós. Renova, Pai, o nosso coração nesta manhã, para que ele seja templo do Senhor, e fortalece, Pai, a nossa vida. Precisamos tanto de força, Pai. Às vezes nós somos atingidos pelas lutas, pelas dificuldades, e às vezes nós pensamos em parar, às vezes pensamos em desistir, em desanimar. Pai, quantas vezes dizemos não vamos fazer assim, não vamos agir assim, mas de repente lembramos do Senhor e agimos diferente, e fazemos diferente. Nós não podemos permitir com que o diabo venha nos fazer, meu Pai, como diz a palavra, como a onda do mar, que não é firme, que vai, que vem, mas que o teu Espírito possa nesta manhã firmar na tua presença, firmar na tua casa, ó Deus. Firma o nosso coração, firma, Senhor, a nossa vida, Pai. Oh Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos da tua presença, Pai. Essa pessoa talvez entrou aqui hoje em ponto de parar. Talvez essa pessoa entrou aqui e quem sabe essa semana ela pensou em desistir. Quantas pessoas, meu Pai, às vezes têm pensado em parar. O próprio Senhor Jesus, faltando alguns momentos para ser crucificado, ele foi até o Getsêmani, e ali ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Quando ele começou a sentir a dor da crucificação, a calúnia do povo, a prisão, o próprio Jesus, ele disse: Pai, passa esse cálice de mim. Depois de 3 anos de perseguição, de luta, tentaram prendê-lo, chamavam de demônio, expulsavam ele das cidades, e no final ele disse: passa de mim esse cálice. Mas depois ele disse: que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Porque a vontade dele naquele momento era parar, não era ir na cruz. Ele estava ali como um ser humano, eu, você. A vontade dele não era ser, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Se eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E às vezes precisamos desse renovo para fazer a vontade de Deus. De uma fonte à margem das águas, água doce, água salgada, quente ou fria, te conhecerei.
Se fores crente morno, te vomitarei. Vestes brancas, não vestes manchadas, diante dos meus olhos não escapa nada. Todavia eu te conhecerei. Se fores crente morno, te vomitarei. Senhor, diga pra ele, com todos meus defeitos não te deixarei. diga em oração pra ele. Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Peça renovo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Aleluia. Senhor, me faz um vaso novo. Peça renovo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Oh, Deus poderoso. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grande. Aleluia, Jesus. Como eu Te amo, ó meu Senhor. Naquela cruz teu sangue derramou, me ungiu e me lavou. Com preço no teu sangue Jesus me comprou. Jesus clamava em altos gritos, naquela cruz elevando seu espírito. a terra tremeu, o véu se rasgou, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Oh, Deus poderoso, Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. jamais, Senhor, sempre firmes. Senhor, com todos meus defeitos não te deixarei. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Me dá um renovo, me dá um renovo. Senhor, me faz um vaso novo. Glória a Deus, aleluia. Eu cantarei uma linda canção do íntimo da alma.